Então, dando sequência aqui, certo? Na nossa página 254, vamos ver agora o tópico 7.7, indutores em série e em paralelo, né? Então, assim como os capacitores, certo? Os indutores eles também podem ser agrupados em série ou em paralelo, tá certo? Então, vamos ver aqui essa figura, onde nós temos aqui 3 indutores, certo? E em série, evidentemente. E aqui nós temos também as suas tensões, tá certo? Vamos supor que a corrente ela esteja indo nessa direção, então eu tenho aqui uma corrente I. Logo aqui eu tenho as minhas tensões dos indutores, que são essas aqui. Então perceba que eu tenho uma corrente no primeiro indutor, que é V1, a tensão, perdão, a corrente nos 3 indutores são as mesmas, né? Então eu tenho a tensão aqui no meu segundo indutor e aqui eu tenho a tensão no meu terceiro indutor. Perceba o seguinte, que por Kirchhoff, certo? Essa tensão aqui que eu vou chamar de VT, né? Ela tem que ser igual a todas essas tensões aqui, já que aqui eu tenho uma malha. Logo, VT é igual a V1 mais V2 mais V3. A gente sabe também, certo? Que a nossa tensão no indutor é igual a L vezes D e DT. Logo eu vou simplesmente substituir aqui, certo? Essas tensões. E isso vai ficar assim. Onde é que eu tenho o meu indutor 1, né? Cuja minha indutância é L1, L2 e L3. E aqui eu tenho vou chamar de LT, certo? Que naturalmente seria a minha indutância total. Logo eu posso colocar L1 DI DT em evidência, certo? Isso vai ficar assim. E aqui eu posso simplesmente cortar o meu DI DT com o meu DI DT. Logo eu vou ter que LT vai ser igual a L1 mais L2 mais L3, certo? Então a gente pode ver claramente aqui que os nossos indutores em série, certo? As suas indutâncias vão serem somadas, certo? Então se eu tenho um indutor aqui, mais um indutor aqui, onde aqui eu tenho L1 e aqui eu tenho L2, logo eu posso representar isso aqui por um indutor apenas, certo? Onde o meu L1 mais o meu L2 vai ser o meu LT, certo? Então o meu LT vai ser igual a o meu L1 mais L2, onde o meu LT eu estou considerando que seja a minha indutância total, certo? Eu peço desculpas apenas pela minha caligrafia aqui, que realmente deixa um pouco a desejar, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, na página 255, certo? A gente tem que o livro chama aqui de LS é igual ao somatório, certo? Quando N é igual a 1 até N de Ln, certo? Então perceba que quando eu tenho indutores em série, certo? Seja lá quantos indutores tiver, eu simplesmente vou somar esses indutores. Agora a gente vai ver quando os nossos indutores eles estão não em série, mas sim em paralelo. Então imagine a seguinte situação, certo? Onde eu tenho aqui a minha tensão, certo? E aqui eu tenho as minhas indutâncias em paralelo, dessa forma. Perceba que aqui eu posso colocar quantos indutores eu quiser, certo? Mas aqui, para fins didáticos, eu vou colocar apenas 3, certo? Aqui seria o meu L3. Logo, novamente a gente sabe que o nosso V é igual a L D e DT, certo? E eu tenho que aqui é a minha corrente 1, aqui é a minha corrente 2 e aqui é a minha corrente 3, certo? Então perceba o seguinte, que todas as tensões, certo? Elas são iguais nos 3 indutores. No entanto, as minhas correntes elas são diferentes. Eu não coloquei, mas aqui é I1, I2 e 3, que não teve espaço aqui, mas tudo bem, certo? Eu percebo o seguinte, a gente sabe também que o nosso I, certo? A nossa corrente no indutor
possui essa forma. Vamos apenas considerar aqui que o nosso IO é igual a zero, certo? E que o nosso V de T é igual. Então perceba que aqui eu tenho o meu L1, certo? Então a minha corrente total, vou chamar de T, que é essa corrente que ela entra aqui, né, nesse nó, ela é igual, certo? A minha corrente I1, vou chamar isso aqui de I1, certo? Mais I2 mais I3, certo? Pela mesma lei de Kirchhoff também, certo? Lei de Kirchhoff agora das correntes. Logo, eu posso pegar o meu I1, certo? Colocar ele aqui. Isso aqui vai ser mais, certo? I2, e eu vou colocar o meu I2 aqui, que é a mesma coisa. Com exceção de que agora eu tenho o meu L2 aqui, né? E eu vou colocar aqui o meu I3, certo? Que também é a mesma coisa, com exceção de que aqui eu tenho o meu L3, certo? Então veja bem, perceba que como a tensão ela é igual, certo? E eu já fiz isso também com os indutores, ou perdão, com os capacitores. Eu vou simplesmente colocar esse termo aqui, certo? Em evidência, certo? E se eu colocá-lo em evidência vai ficar assim. Ok, só reorganizei aqui. Agora quem é o meu IT? O meu IT ele vai ser vou chamar de LT, vezes também a integral, não é? De TO a TO mais T, de V de T vezes DT, certo? Então eu vou simplesmente tirar o meu IO daqui, o meu IT, perdão, e colocá-lo aqui dessa forma. Perceba que eu posso simplesmente estar cortando, né, esse termo com esse, e eu vou ter que 1 sobre LT, isso vai ser igual a L1, perdão, 1 sobre L1, certo? Mais 1 sobre L2, mais 1 sobre L3. Perceba que essa forma aqui ela é idêntica, ou semelhante, né? Apenas pelo fato de aqui ser indutores e no caso das resistências ser resistores, mas ela é semelhante aos resistores, tá certo? Então o que é que acontece? Para mim achar o meu L total, a gente já fez isso, tá certo? E em outras ocasiões e nos vídeos passados aí com os capacitores. Então aqui simplesmente eu vou fazer o meu MMC, certo? Entre L1, L2 e L3. E isso vai ser L1, L2, L3, certo? L1 vezes L2 vezes L3. Esse vai ser o meu MMC, certo? E eu vou pegar e dividir por L1, que eu divido pelo meu denominador e somo ao meu numerador, assim com os três. Então isso vai ficar assim, dessa forma. Questão de matemática básica, né? E aqui eu vou trocar eu vou inverter, né? O meu 1 sobre LT, e vou inverter também esse lado, os dois lados, isso vai ficar assim. Então, a mesma coisa, né? Quando eu tenho dois capacitores em série, vai acontecer isso, e quando eu tenho dois indutores em paralelo ou dois resistores em paralelo, também vai acontecer essa configuração. Logo, pelo livro, certo? Na página 255, eu tenho que o 1 sobre o meu LP, ele coloca aqui, é igual ao somatório, né, de N igual a 1 até Nzão de 1 sobre Ln. Ou seja, isso significa que 1 sobre LP, que é o meu meu indutor total, né, que, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha um indutor aqui, outro indutor aqui, outro indutor aqui, outro indutor aqui, quantos fosse, certo? Então eu vou chamar isso aqui de N, de Ln, porque pode ser quantos indutores eu queira. Isso aqui vai ser igual ao meu 1 sobre L1, mais o meu 1 sobre L2, mais o meu 1 sobre L3, mais o meu 1 sobre
LN, seja lá quantos N eu queira, certo? Então isso aqui tudo, esses 4 indutores eu posso simplesmente transformar em um, certo? E vou chamar ele de LP, tá certo? Em seguida nós temos na página 256, capítulo 7, exemplo 7.71, indutores em série e em paralelo. Determine a indutância equivalente do circuito da figura 7.75. E o circuito da figura 7.75 é esse aqui. Então eu tenho aqui 4 indutores, certo? Eu tenho esse em série com esse paralelo, em série com esse aqui. Então o que é que acontece? Primeiramente eu vou fazer esses 2 indutores aqui em série em paralelo, em paralelo. Isso vai ficar o seguinte, certo? Vou fazer da forma que a gente fez agora aqui, só para constar. Vou chamar de LT é igual a 1 sobre 5, lembrando isso aqui é milihenry, tá? Então 2 milihenry, 3 milihenry, 5 milihenries e 20 milihenries. Então 1 sobre 5 mais 1 sobre 20, certo? Então a gente vai pegar aqui o MMC de 5 e 20, certo? E eu posso dividir por 2, isso vai dar 5 e 10. Eu posso dividir por 2, isso vai dar 5 e 5. E eu posso dividir por 5, isso vai dar 1 e 1. Então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 20. Então simplesmente eu posso pegar o meu 20 aqui, isso vai ficar 1 dividido por LT, vai ser igual a 20 dividido por 5, 4. Certo? Então isso vai ficar 4 mais 20 dividido por 20, 1. Então 4 mais 1 dividido por 20, certo? Então isso vai ficar 5 dividido por 20. Então o meu LT, né, o inverso disso aqui vai ser 20 dividido por 5, que vai dar 4 milihenry, certo? Sempre. Só apagando isso aqui tudo e reorganizando. Esse circuito agora ele vai ficar assim. Só esqueci de colocar aqui que aqui é a minha tensão, que é mais e menos, certo? E eu tenho também uma corrente aqui. E eu tenho uma corrente aqui e aqui a minha tensão mais e menos também. Então vou somar 2 com 4, 6. 6 com 3, 9. Então o meu, aqui eu chamei de LT, né? Vou chamar de LP. Pode chamar do que eu quiser. Meu LP, que é o meu indutor único, certo? Ele vai ser igual a 9 milihenry, certo? Existe mais 2 exercícios aqui. Eu já falei, né, que esses exercícios são apenas exercícios aí complementares, e aí eu deixo para vocês responderem, tá certo? Evidentemente vocês irão precisar do livro, né, pra tá vendo esses exercícios todos aí, ou esses exercícios, perdão, tá certo? Próximo vídeo a gente vai estar vendo agora sobre condições iniciais de circuitos com chaves. Até lá.